Ok. Muito bem, gente. Vamos nós aí para mais uma aula de Direito Penal. Hoje nós estamos tratando do tema pena. Estamos falando do tema pena. Esse tema é um tema relativamente grande. Em função disso, nós trabalharemos com o tema por umas 3 ou 4 aulas, correto? Mas vamos aí abordar vários aspectos, vocês vão ver daí o porquê da necessidade de dispormos de tantas aulas para tratar do tema apenas. Ontem nós falamos de noções iniciais, falamos de princípios constitucionais aplicáveis ao tema. Hoje nós vamos dar sequência aqui à nossa disciplina. Vou projetar para vocês o slide. E hoje eu quero começar a aula com a participação de vocês. Nós vamos iniciar aqui um slide onde eu faço 2 questionamentos e eu peço a vocês que, quem quiser respondê-los, por áudio em especial, pode ficar aí à vontade. Os 2 questionamentos, para nós falarmos do tema pena, nós precisamos ter em mente 2 questionamentos que podem parecer idiotas, mas que são questionamentos necessários de serem respondidos quando estamos falando de tema pena. São questionamentos necessários que a gente tem que saber, né? Que a gente tem que ter uma ideia, não é saber, é ter uma ideia a respeito. Então, são 2 perguntas básicas. Qual o motivo de se criar um crime? Por que se criar um crime? Pergunta 1. E pergunta 2. Qual o motivo de se penalizar? Qual o motivo de se estabelecer uma pena? Para que criar um crime? Para que criar um crime? E para que se estabelecer uma pena? Quem nos agracia aí com a participação? Professor. Pois não. Olha, partindo assim de um senso comum, eu acho que se cria um crime para frear uma conduta social, uma determinada conduta social, que é reprovada moralmente, né? Talvez seria isso. Uhum. E qual a finalidade da pena? Talvez servir de exemplo para os demais, exatamente para causar um efeito sobre os outros indivíduos, né? E tentar, de certa forma, vamos assim dizer, buscar uma reeducação do indivíduo, ou uma mudança de postura do indivíduo com relação a essa postura, com essa ação. Correto, correto, obrigado. Mais alguém? Mas alguém aí tem uma ideia diferente, concorda, discorda do colega? Para que se cria um crime? Qual o propósito de se criar um crime? Qual o propósito de se penalizar alguém? Para que se penaliza alguém? Qual é o fundamento? O que se quer penalizando uma pessoa, estabelecendo uma pena? Boa noite, professor. Boa. Boa noite, colegas. Na minha concepção, a criação do crime, de certa forma, é para alertar o cidadão que existe uma conduta que é reprovável, não é aceita no meio da sociedade, e alertar também, caso ele venha praticar aquela conduta, haverá uma penalização, buscando uma retribuição àquele crime aquele delito que ele cometeu. E, de certa forma, também ela traz um quê como eu posso dizer, quando vem a inibir os demais, ela vem, de certa forma, prevenir, né? Ou seja, inibir
aquele que já está tendencioso a cometer algum tipo de infração. Excelente. Alguém mais? Não? Bom, gente, olha só. A respeito do motivo pelo qual se cria um crime e do motivo pelo qual se penaliza, nós temos algumas teorias estabelecidas no direito penal. Nós temos algumas teorias estabelecidas no direito penal. Quando se fala em ilegalidade, e aí eu vou dar uma ideia geral para vocês, para depois nós entrarmos na teoria propriamente dita. Quando nós estamos diante, o que é ilegalidade? A ilegalidade é o desrespeito à lei, correto? Nós podemos ter uma lei de natureza civil, tributária, ambiental, penal. A ilegalidade é o desrespeito a uma lei, correto? A criação tem-se, a lógica de se criar um crime, qual é a lógica de se criar, de se estabelecer que uma determinada conduta é crime? A lógica é que o bem jurídico atingido por aquela conduta, ou aquela conduta ela atinge um bem jurídico, que é um bem jurídico de muito valor para a sociedade. E por ser esse bem jurídico de muito valor, o ataque a ele não é suficiente que o ataque a ele seja combatido simplesmente com outros ramos do direito que não o direito penal. Faz-se necessário que o direito penal, em razão do valor deste bem jurídico e da repulsa à conduta, faz-se necessário que aquela conduta seja prevista como crime. Correto? E o propósito de se penalizar, esta também é uma ideia geral, o propósito de se penalizar é que ideia geral, nós vamos falar das teorias. A mera resposta dada por outras esferas do direito não são satisfatórias. Nós, em geral, nas esferas tributária, civil, ambiental, em geral, a resposta que o direito dá ao cometimento de uma ilegalidade é o pagamento de um valor. No tributo, ilegalidade tributária, você paga uma multa. Ilegalidade ambiental, você também paga multa. Nós temos autuações. Uma ilegalidade de natureza civil, você tem que indenizar. Então, normalmente, essa ilegalidade, a ela corresponde para aquele que a cometeu uma obrigação de pagar, via de regra. Entende-se que, para determinadas condutas de tão graves que venham a ser constitutivas de crime, a mera penalização financeira não é suficiente para coibir. Beleza? Mas falando doutrinariamente, essa é a ideia geral que eu passei para vocês. Falando doutrinariamente, o que nós temos a respeito da teoria da finalidade das penas do direito penal? Qual é a finalidade das penas? A respeito da finalidade das penas, nós temos as chamadas teorias absolutas e teorias relativas, para explicarem o porquê da existência da pena. Nós temos as teorias absolutas e teorias relativas. Vamos lá. O Luiz de Ferraioli é um papa do direito penal.
São teorias absolutas, todas aquelas doutrinas que concebem a pena como um fim em si própria, ou seja, como um castigo, reação, reparação ou ainda retribuição do crime, justificada por seu intrínseco valor axiológico, vale dizer, não como um meio ou tampouco um custo, mas sim como um dever metajurídico que possui o seu próprio fundamento. São, ao contrário, relativas às teorias doutrinárias utilitaristas, que consideram e justificam a pena enquanto um meio para a realização de um fim utilitário da prevenção de futuros delitos. Então, vejam vocês, pela teoria absoluta, nós temos, então, duas teorias, teorias absolutas e teorias relativas. Pelas teorias absolutas, a finalidade da pena é castigar. A finalidade da pena é retribuir. É retribuir o mal causado. É castigar, é retribuir. Pelas teorias relativas, a pena não possui um fim em si próprio. Pelas teorias relativas, a pena é apenas um meio. Um meio de quê? Um meio de se prevenir a ocorrência de futuros delitos. Teoria absoluta, a pena tem um fim em si próprio, a pena tem o propósito tão somente de castigar, tão somente de retribuir. Teoria absolutas. Teorias relativas, a pena tem o propósito de um propósito outro que não um fim em si mesmo. Ela tem um propósito de prevenção de futuros delitos. Disse que as teorias absolutas olham para trás. Olham para o delito ocorrido tão somente. As teorias relativas, elas olham para frente. Elas têm por propósito evitar que novos delitos venham a ocorrer. Correto? Daí, então, nós extraímos que pela teoria absoluta, na teoria absoluta, a palavra é retribuição, ou seja, é uma resposta à conduta criminosa cometida, é um castigo. Quando vier à cabeça de vocês, teoria absoluta, tem que vir à mente de vocês castigo, retribuição pelo mal cometido, essa é a finalidade da pena, segundo a teoria absoluta. A finalidade da pena é uma retribuição, é um castigo. E a teoria relativa é aquela que, como disse para vocês, é aquela que olha para frente. É aquela que tem por propósito a prevenção. Teoria absoluta olha para trás, retribuição, castigo. Teoria relativa olha para frente, prevenção. E essa prevenção, ela se divide em duas modalidades: prevenção geral e prevenção especial. Prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral, ela se biparte em prevenção geral negativa e prevenção geral positiva. Geral por quê? Por que prevenção geral? A prevenção é geral porque ela é uma prevenção direcionada para toda a sociedade. Ela é uma prevenção geral porque ela é uma prevenção direcionada para toda a sociedade, não somente para o indivíduo que cometeu o delito. Como é que é essa prevenção geral negativa? Fala-se de prevenção geral negativa, ela consiste no fato de que, ao se punir uma pessoa que cometeu um delito, essa punição faz com que outras pessoas que pudessem ter o propósito de cometer o mesmo delito, que eles parem e pensem,
Não vamos cometer, não, porque está havendo punição. Está havendo punição. É uma prevenção geral. Quem tinha por propósito cometer delito, deixa de ter a ação. Por isso que se fala em negativa. Ele deixa de cometer um delito que ele estava pensando, articulando em cometer. Não estamos falando daquele que é castigado, estamos falando dos outros integrantes da sociedade. Por isso, prevenção geral. Negativa, por quê? Porque vai dissuadi-los deste propósito. Beleza? Prevenção geral positiva. Por que se fala em prevenção geral positiva? Mais uma vez, é prevenção porque olha para frente. Mais uma vez, é geral porque é para toda a sociedade. E ela é positiva no sentido de que, ao se punir uma pessoa que cometeu um delito, nós estamos, o Estado ele está reafirmando a importância da obediência à lei e ele está reafirmando a importância do bem jurídico protegido pela lei. Quando você pune uma pessoa que cometeu um homicídio, o Estado, ele gera na sociedade em geral a sensação de importância à obediência ao bem jurídico, de importância à obediência da lei, que determina ser crime o homicídio. Ele gera na sociedade a sensação de importância do bem jurídico vida. Correto? Prevenção geral, positiva. Negativa, retira daqueles que têm um propósito de cometimento de delitos futuros esta intenção. Positiva, gera a sensação, gera a importância, a sensação de importância de respeito ao bem jurídico protegido pela norma, de respeito à norma propriamente. Beleza? Prevenção especial. A prevenção especial disse que é prevenção, então também está olhando para frente, também estamos olhando para frente. Disse especial porque aqui não se refere à sociedade em geral, mas tão somente àquele que foi punido. É a prevenção analisada sob o prisma exclusivo daquele que foi punido. Fala-se em prevenção especial negativa. Fala-se em prevenção especial negativa no sentido de que aquele que foi punido, e em especial aquele que foi punido com a pena clássica do direito penal, que é a privação da liberdade, ele, durante o cumprimento da pena, ele não vai poder cometer o delito. Ele não vai poder cometer o delito. Daí porque se fala, né, estando ele preso, ele não vai poder cometer novos delitos. Daí porque se fala da prevenção especial negativa. E ainda com relação a quem foi punido, portanto, prevenção especial, ainda com relação a quem foi punido, existe a chamada prevenção especial positiva. E o que vem a ser a prevenção especial positiva? A prevenção especial positiva, ela consiste em gerar na pessoa, naquele que é punido, é isso? É que a pena ela tem dois propósitos: prevenir e reprimir. Reprimir está aqui na teoria absoluta.
Fala-se em prevenção especial positiva na ressocialização. Prevenção especial positiva consiste na ressocialização da pessoa. O propósito aqui é melhorar a pessoa, melhorar aquele que foi punido, para que ele possa reintegrar a sociedade. Essa é a prevenção especial positiva. Cumprida a pena, espera-se que essa pessoa tenha se tornado uma pessoa melhor e não volte a delinquir. Correto? Teoria absoluta, retribuição. Teorias relativas, teoria relativa, prevenção. Prevenção geral, sociedade. Prevenção especial, o apenado. Beleza? Qual é a teoria adotada pelo direito brasileiro? Qual a teoria adotada pelo direito brasileiro? É só nós irmos lá no Código Penal, artigo 59. Quem é que vai nos auxiliar aqui? Artigo 59. Projetar aqui no chat, por favor. Artigo 59 do Código Penal. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V nele aqui para nós. Vamos lá, gente. Tudo aí, artigo 59 do Código Penal. Aqui. O juiz... Obrigado aí, Laís. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Reprovação e prevenção. Então, veja, o juiz de direito, atendendo a todas essas circunstâncias elencadas aqui no artigo 59, ele vai estabelecer a pena com o propósito de que essa pena seja suficiente, seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção. Lembram que eu falei para vocês as duas palavras básicas? Na teoria absoluta, repressão. E na teoria relativa, prevenção? Pois bem, entende-se que no direito brasileiro foi adotada a teoria mista. Nós não adotamos nem tão somente a teoria absoluta, nem tão somente a teoria relativa. A teoria adotada é chamada de teoria mista. Por quê? Porque aqui no Brasil a pena tem dois propósitos. Tem o propósito de reprimir, ou seja, de castigar, sim, reprovação, mas tem o propósito também de prevenção, evitar que futuros delitos venham a ocorrer. Ao se apenar no Brasil, legalmente falando, temos esses dois propósitos, repressão e prevenção do crime. Beleza? Teoria adotada por nós, então, teoria mista. Tipos de pena, gente. Tipos de pena. Quais são os tipos de pena que nós temos no Brasil? Aqui, nós sabemos, né, toda vez que se fala em direito penal, logo se pensa na clássica das penas, que é a pena privativa de liberdade. É a mais clássica das penas do direito penal. É a pena privativa de liberdade. Porém, não é só ela.
nós temos outros tipos de pena no direito penal brasileiro. Lá no artigo 32. Vamos ver se a gente acha ele. Quem localizar aí pode copiá-lo e colá-lo aqui, por favor, gente. Aqui. Aí, olha só. As penas são... Obrigado, Maria Fernanda. As penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. O Código Penal, então, traz, no artigo 32, 3 tipos básicos de pena. Privativas de liberdade, privação de liberdade, a prisão, propriamente dita. Penas restritivas de direito e pena de multa. A pena de multa é pena pecuniária, né? Em valor. E as penas restritivas de direito? Bom, as penas restritivas de direito nós temos de várias espécies. Nós temos limitação de final de semana, nós temos prestação de serviço à comunidade, nós temos também pena de natureza pecuniária, dentre as restritivas de direito. Mas as três formas básicas de aplicação de pena, as 3 penas básicas existentes no direito penal brasileiro são privação de liberdade, restrição de direito e multa. Beleza? A esse respeito de tipos de pena, nós também temos referência aos tipos de pena e vamos estudar cada uma delas, viu, gente? De maneira separada, cada uma das penas. Ainda a respeito dos tipos de pena, nós temos o artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Artigo 5º, 46 da Constituição, também faz referência aos tipos de pena. Quem localiza aí, por favor? Olha lá. 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outros, a seguinte: privação da liberdade, privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Para descomplicar aqui o que pode parecer complicado. Nós vimos aqui que no Código Penal fala em privativas de liberdade, está aqui a linha A da Constituição Federal, a linha A do inciso 46. Privação da liberdade do Código Penal é a privação ou restrição, a linha A. Multa, no Código Penal, inciso 3 do 32, está prevista aqui na linha C, multa do inciso 46 da Constituição Federal. Agora, vocês viram que no Código Penal fala apenas de restrição de direitos, não especifica restrição de direitos, exatamente o que seria essa restrição de direito. A Constituição Federal, ela foi mais longe. Ela falou de pena, perdimento de bens, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Todas essas, a linha B, D e E, são modalidades de penas restritivas de direito. A pena de perda de bens, a pena de prestação social alternativa e a pena de suspensão ou interdição de direitos são todas penas restritivas de direito. São espécies de penas restritivas de direito. Correto? Algum questionamento aí, gente? Podemos seguir? Pois bem. Penas privativas de liberdade. Nós temos
duas espécies de pena privativa de liberdade. Na verdade, não são duas, nós temos três espécies de pena privativa de liberdade. Nós temos detenção, vamos estudar cada um deles, viu? Nós temos detenção, reclusão e prisão simples. Detenção, reclusão e prisão simples. São os três tipos de pena que nós temos. Três tipos de penas privativas de liberdade. Reclusão, detenção e prisão simples. Prisão simples é direcionado para as contravenções penais. Vocês estudaram no semestre passado, viram que nós temos dois tipos de ilícitos penais. Nós temos os crimes e temos as contravenções penais. As contravenções penais são apenadas com a pena privativa de liberdade das contravenções penais, é a chamada prisão simples. Para os crimes, as penas privativas de liberdade são detenção ou reclusão. Localiza aí para mim, por favor, o artigo 1º do decreto 3.914, de 41. Decreto 3.914. Decreto 3.914, Lei de Introdução ao Código Penal. Deixa eu localizar aqui para vocês. Olha lá. Considera-se crime a infração penal a que a lei comine pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com pena de multa, e contravenção à infração a que a lei comine isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, vejam, mais uma vez, no semestre passado vocês estudaram que nós temos dois tipos de ilícito penal, nós temos os crimes e as contravenções. Para os crimes, a pena privativa de liberdade são de duas espécies, reclusão e detenção. Para as contravenções penais, a pena privativa de liberdade é chamada de prisão simples. Beleza? Aí você me pergunta, qual é a diferença entre elas? Qual é a diferença entre elas? E agora nós vamos falar exclusivamente de... A prisão simples, ela tem uma série de observações, mas vocês vão ver essas observações quando estudarem lei de contravenção penal. Então, vamos falar aqui, vamos nos restringir ao Código Penal. Qual a diferença entre pena de detenção e pena de reclusão? Nós não dissemos que para os crimes as penas são essas duas, reclusão e detenção, pena privativa de liberdade, reclusão e detenção. Qual a diferença entre elas? Vamos lá. Artigo 33, caput do Código Penal. Repete o quê, Bárbara? Exatamente o quê que você quer que repita? Não? Vamos lá. Ah, sim, as penas privativas de liberdade, o que nós dissemos? Aqui, ó, o artigo, o que a Maria Fernanda colocou aqui para a gente é o Decreto-Lei 3.914, de 41. É a Lei de Introdução ao Código Penal. O que nós temos aqui? O artigo 1º aqui. O que ele nos diz? Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa
ou cumulativamente com a pena de multa. E contravenção é a infração a que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou multa, ou ambas, ou alternativamente, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. O que acontece? Mais uma vez, nós temos dois tipos de ilícito penal. Nós temos dois tipos de ilícito penal: crimes e contravenções. Os crimes estão previstos no Código Penal e em legislação penal extravagante, como a lei de tráfico de drogas, a lei de Maria da Penha, correto? Os crimes estão previstos no Código Penal em leis extravagantes. As contravenções penais, elas estão previstas na Lei de Contravenções Penais. É uma lei específica que estabelece só contravenções penais. Pois bem, para os crimes, nós temos dois tipos de pena privativa de liberdade. Temos a reclusão e a detenção. Para as contravenções penais, que tem lei própria, nós temos um tipo específico de pena privativa de liberdade, que vem a ser a pena chamada de prisão simples. Os detalhes da prisão simples vocês vão estudar quando vocês forem ver lei de contravenções penais. Nós vamos nos ocupar da pena privativa de liberdade aplicada aos crimes. Pena privativa de liberdade aplicada aos crimes, que, como dissemos, são de duas modalidades: reclusão e detenção. Vamos falar aqui a respeito de cada uma delas. Vamos falar a diferença existente. Porque como é que você vai saber se é reclusão ou detenção? Como é que você vai saber se para um crime tem reclusão ou detenção? É só você ir lá na pena. Tá assim, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Ou tem um outro delito qualquer lá, descreve a conduta, aí na pena vai estar assim, detenção de 1 a 3 anos. O tipo penal, todo tipo penal, a gente diz que traz dois preceitos. Ele traz o preceito primário e o preceito secundário. O que é o preceito primário? O preceito primário é aquele que descreve a conduta típica. Vamos lá no crime de homicídio. Qual é o preceito primário do crime de homicídio? Matar alguém. Descreve a conduta típica. Qual é o preceito secundário do crime de homicídio? É a pena. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, é o preceito secundário dos crimes que vai nos dizer se para aquele delito a pena é de reclusão ou é de detenção. É o próprio tipo, é o preceito secundário do tipo que vai nos dizer, olha, para este crime aqui a pena é de reclusão, de 1 a 5 anos. Para este outro tipo de crime aqui a pena é apenas de detenção, de 1 a 3 anos. Podemos dizer dessa forma, Leandra. Podemos dizer dessa forma, sim. Olha lá, gente. A reclusão e a detenção, elas apresentam algumas diferenças. Vamos a elas. Primeira das diferenças entre reclusão e detenção. Cadê? Aqui. Regime de cumprimento de pena. Artigo 33, caput do Código Penal. Quem me auxilia aí? Artigo 33, caput. Está lá, ó. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência para regime fechado. Então, vejam, primeira das diferenças é o regime de cumprimento de pena. Primeira das diferenças, regime de cumprimento de pena. Para os crimes punidos com reclusão, a pessoa pode cumprir a pena em regime fechado, semiaberto ou aberto. Para os crimes punidos com pena de detenção, que é um regime mais brando, as penas podem ser cumpridas apenas em regime semiaberto ou aberto.
via de regra, não se cumpre em regime fechado, a menos que se faça necessário essa transferência, né? A pessoa ela é sujeita a uma série de condições para o cumprimento da pena. Se ela não estiver se adequando ao regime inicialmente estabelecido para o cumprimento da pena, ela cometeu um crime punido com pena de detenção, foi a ela estabelecido o cumprimento da pena inicialmente no regime semiaberto. E aí a pessoa, no cumprimento da pena, a pessoa não se enquadra nas condições que foram estabelecidas, aí ela é transferida do semiaberto em que ela estava para o fechado, mesmo tendo recebido uma pena de detenção apenas. A diferença, Mônica, a diferença é a seguinte: nós também vamos estudar isso, nós vamos estudar regimes de cumprimento de pena, vamos distinguir um do outro. O que vocês têm que saber a princípio? Vocês têm que ter em mente assim, ó, reclusão é pior do que detenção. Crimes mais reprováveis são punidos com pena de reclusão. Crimes menos reprováveis são punidos com penas de detenção. Como a reclusão é um regime como a reclusão ela é uma pena privativa de liberdade menos branda, né? Ela é uma pena de uma espécie de pena privativa de liberdade mais severa. Para ela, quando for para cumprir pena de reclusão, a pessoa pode cumprir em regime fechado, semiaberto ou aberto. Ou seja, existe a possibilidade da aplicação do regime fechado. Se a pessoa vai dar cumprimento a uma pena não de reclusão, mas de detenção, que é uma pena mais branda, a pena de detenção ela é uma pena mais branda do que a pena de reclusão. Por ser uma pena mais branda, a detenção, ela somente pode ser cumprida em regime, tá lá, semiaberto ou aberto. A princípio, não no fechado. A princípio, qual é a regra de pena de detenção? É regime aberto ou semiaberto, não fechado. Só vai para fechado se a pessoa não se enquadrar no regime aberto ou semiaberto que ela recebeu inicialmente. Ela recebeu uma pena de detenção, o juiz estabeleceu para ela uma pena de detenção no regime semiaberto, só que ela não se enquadra no cumprimento do regime semiaberto. Aí, o diretor do presídio vai informar isso para o juiz, que ele não está se enquadrando, e o juiz vai transferir do regime semiaberto para o regime fechado. Por mais que a pessoa tenha cometido um delito apenas de pena de detenção. Vocês vão se familiarizando com isso com o tempo. Concurso material de crimes, artigos 69 e 76. Artigos 69 e 76. Nós vamos falar, Jorge, o que acontece é o seguinte: quando nós temos por exemplo, eu vou te falar o principal deles. Vou te falar o principal requisito para se enquadrar. Ter um bom comportamento carcerário. Ter um bom comportamento carcerário. A pessoa está no regime semiaberto. No regime semiaberto, ela pode sair, né, para trabalhar, e a pessoa, no momento, enquanto a pessoa está presa, enquanto ela está com a sua liberdade cerceada, enquanto ela está dentro do presídio, ela tem um péssimo comportamento carcerário. O diretor do presídio informa isso ao juiz da execução penal. O juiz da execução penal transfere a pessoa do semiaberto para o fechado.
por ela não estar cumprindo, por ela não estar tendo um bom comportamento carcerário. É o principal dos motivos para as pessoas regredirem no sistema, no regime de cumprimento de pena, é o mau comportamento carcerário. É o principal motivo. Concurso material de crimes. Já pode colocar aí o 69, CAPT e o 76. Olha lá. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Artigo 76. No concurso de infrações, executar-se-á primeiro a pena mais grave. Então, veja, caso nós tenhamos concurso de crimes em um determinado evento, em uma determinada circunstância, nós acabamos de estudar concurso de pessoas, né? Concurso de pessoas é quando 2 ou mais pessoas concorrem para o cometimento de 1 ou mais crimes. Nós temos mais de um autor. Nós temos coautores ou temos autores e partícipes. No concurso material de crimes, nós temos mais de um crime. Nós temos mais de um crime. Pode ser que uma pessoa só cometa delitos em concurso material, uma pessoa só cometa vários crimes em situação que configure concurso de crimes. Nós vamos estudar concurso de crimes lá na frente. Havendo concurso de crimes, ou seja, cometendo a pessoa mais de um delito, delitos uns apenados com reclusão e outros apenados com detenção, uns apenados com reclusão e outros apenados com detenção, estes artigos que eu citei para vocês, o 69 e o 76, eles nos informam que primeiro vai ter que ser dado cumprimento à pena mais grave. Se a pessoa cometeu 2 crimes, um crime mais grave punido com pena de reclusão e um crime menos grave punido com pena de detenção. Sendo condenada por ambos os delitos, primeiro ela vai ter que cumprir a pena do crime mais grave, para só na sequência cumprir a pena do crime menos grave. Primeiro ela vai ter que cumprir a pena de reclusão, para só depois cumprir a pena de detenção. Beleza? Nós vamos estudar cumprimento de penas. Eu estou só mostrando para vocês distinções, para vocês não ficarem pensando que é só mudança de palavra. Ah, aqui é reclusão, aqui é detenção, mas e aí? É tudo privação da liberdade? Estou mostrando para vocês pontos de diferença entre elas. Incapacidade para exercício de poderes. Incapacidade para exercício de poderes. Artigo 92, 2 do Código Penal. Lança aqui, por favor, Maria Fernanda. 92, 2, está aí. São também, o artigo 92, ele cuida dos efeitos da condenação. São também efeitos da condenação. 2, incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha, ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Então, vejam vocês, mais uma vez, efeitos da condenação: incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra alguém, contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Aquele que é detentor de poder familiar, ou que é tutor, ou que é curador, se ele comete um crime contra
aquele que é sujeito ao seu poder familiar, ou contra um tutelado, ou contra o curatelado, se ele cometeu o crime contra essas vítimas, aí nós vamos passar a saber. Se o crime for apenado com pena de reclusão, portanto, se for um crime mais grave, um dos efeitos imediatos da condenação é a pessoa perder o poder familiar, a tutela ou a curatela. Ele deixa de ter o poder familiar. Se o crime, porém, for menos grave e for, portanto, punido apenas com pena de reclusão, de detenção, neste caso, por mais que a vítima seja aquele que é sujeito ao poder familiar, ou filho, filha, descendente, tutelado ou curatelado, se a pena for de detenção, que é uma pena mais branda, é um crime menos, não é um crime tão grave, neste caso, a pessoa não perde o poder familiar. Não é um efeito automático da condenação. Beleza? Diferenças. Quarta diferença, medida de segurança. A medida de segurança nós vamos estudar, artigo 97, por favor. A medida de segurança nós vamos estudar, a medida de segurança, ela é a resposta que o Estado dá para aquele que comete um delito quando a pessoa é um inimputável. Se nós tivermos ali inimputável, não inimputável menor de idade, mas se a pessoa tiver problema mental, a ela não se aplica uma pena, a ela se aplica uma medida de segurança. Pessoa que não está no seu juízo perfeito, né? Fala-se da pessoa que não entende o caráter ilícito do fato ou que não sabe se determinar de acordo com este entendimento. Ela não entende o caráter ilícito do fato ou não sabe se determinar de acordo com esse entendimento. Para essa pessoa não se aplica pena. Para essa pessoa se aplica medida de segurança. É interessante que no direito penal não é bom dar uma de doido, não. No direito penal não é bom dar uma de doido, não. Por que não é bom dar uma de doido no direito penal? Porque na pena você tem hora para entrar e hora para sair. Se te for aplicada uma pena privativa de liberdade, você tem dia para entrar e dia para sair. Na medida de segurança, a lógica não é essa. A lógica é que, para a medida de segurança, o que se objetiva é a cessação da periculosidade. O fundamento da medida de segurança é cessar a periculosidade. A pessoa vai ser submetida, entre aspas, a tratamento, a pessoa vai ser submetida a uma medida de segurança, entre aspas, tratamento, enquanto o perito não virar e falar, olha, ela está boa. Enquanto o perito não virar e falar, olha, cessou a periculosidade. Enquanto o perito não falar isso, a pessoa não é liberada. Então, dar uma de doido no direito penal não é uma boa ideia, não. Artigo 97, ainda falando, então, das diferenças entre reclusão e detenção. Olha lá, artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se, todavia, o fato previsto for punido com detenção, o juiz poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, o juiz poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial. A medida de segurança, gente, é de duas naturezas. A medida de segurança ou é tratamento, ou é internação em hospital de custódia, né? Ou é tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial, a pessoa vai lá, se consulta, faz terapia, toma medicação, mas ela não fica internada, ela não tem privação de liberdade.
que o 97 está nos falando? Ele está nos falando, olha, se o crime for punido com reclusão, a medida de segurança consistirá em internação, a regra. Se o crime for um crime menos reprovável, menos grave, que, portanto, seja penado apenas com detenção, neste caso, o juiz vai aplicar a medida de segurança, sendo a pessoa inimputável, o juiz vai aplicar a medida de segurança apenas de tratamento ambulatorial. A pessoa vai ter que fazer terapia, a pessoa vai ter que tomar medicamento, mas ela não vai poder ficar, não precisa ficar internada. Correto? Então, vejam vocês, essas são diferenças entre a detenção e a reclusão. As duas modalidades de pena privativa de liberdade para os crimes. Para os crimes. Porque para as contravenções penais, a pena privativa de liberdade é a prisão simples. Beleza? Vamos lá. Aqui. Assim. Regimes de cumprimento de pena. Beleza, né? Regimes de cumprimento de pena. Artigo 33, parágrafo 1º, por favor. 33, parágrafo 1º, Maria Fernanda. Agora acostumei. Olha lá. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, e a de detenção em regime aberto, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para regime fechado. Aí sim, ok. Eu falei 33, parágrafo 1º. Ainda falta um pedacinho do parágrafo 1º aqui. Falta um pedacinho da linha B. Considera-se, nós estamos falando aqui de regimes de cumprimento de pena. Quais são os regimes? Os regimes de cumprimento são fechado, semiaberto ou aberto. Fechado, semiaberto ou aberto. São os regimes de cumprimento de pena. O que diferencia os regimes de cumprimento de pena? No regime fechado, a execução se dá em estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto, a execução se dá em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E o regime aberto, a execução se dá em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Nós também vamos estudar cada um destes. A princípio, o que nós temos que saber aqui é que existem 3 tipos de regimes de cumprimento de pena, que é diferente das tipos de pena. Tipos de pena, nós temos apenas 2, tipos de pena privativa de liberdade, reclusão e detenção. Regimes de cumprimento de pena, nós temos 3. Fechado, semiaberto e aberto. Fechado, estabelecimento de segurança máxima ou média, é onde a pena vai ser cumprida. Semiaberto, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Regime aberto, casa de albergado ou estabelecimento adequado. Nós vamos estudar cada um destes regimes aqui também. A ideia primeira é que vocês tenham essa noção inicial. 2 tipos de pena privativa de liberdade, reclusão e detenção. 3 tipos de regime de cumprimento da pena. Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Ok. Vamos lá. Fixação do regime inicial. Como é que o juiz vai fazer para fixar o regime inicial de cumprimento de pena? Porque, na verdade, o que acontece?
O cumprimento da pena, ele se dá de forma progressiva. A pessoa, ela inicia, por exemplo, no regime fechado, e aí ela progride para o semiaberto e depois para o aberto. Se a pessoa entra no semiaberto, ela progride para o aberto, correto? A regra, o sistema de cumprimento de pena, ele é de forma progressiva, do fechado para o semiaberto para o aberto, correto? Fixação de regime inicial. Como é que nós vamos fixar o regime inicial? Para saber se vai iniciar no fechado, no semiaberto ou no aberto. Artigo 33, parágrafo 2º e 3º, por favor, Maria Fernanda. Olha lá. Está aqui, parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, como eu disse para vocês, do regime menos severo para do regime mais severo para o menos severo. As penas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência para regime mais rigoroso. O condenado a pena superior a 8 anos deverá cumpri-la em regime, deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Então, se a pessoa recebeu uma pena superior a 8, começa a cumpri-lo em regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Então, se a pessoa for condenada a uma pena superior a 4, igual ou inferior a 8, superior a 4 igual ou inferior a 8, ela inicia o cumprimento da pena no regime semiaberto, desde que ela não seja reincidente. Aqui, assim. E o condenado não reincidente, a pena igual ou inferior a 4, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Então, vejam vocês. Mais de 8, fechado. Entre 4 e 8, se a pessoa não for reincidente, semiaberto. Menos de 4, se a pessoa não for reincidente, aberto. Esses são os regimes iniciais de cumprimento de pena. Então, tem a ver com o tempo da pena. Exatamente, Leandra. O regime inicial de cumprimento tem a ver com a quantidade de pena que foi aplicada à pessoa. Beleza? Parágrafo 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59. O 59, então, além, nós temos nós vamos falar a respeito disso, nós temos, na verdade, são 2 critérios para se estabelecer o regime inicial. Nós temos os critérios objetivos, que são simplesmente a pena, né? Se é mais de 8, entre 4 e 8, ou menos de 8, são critérios de ordem objetiva, mas também nós temos critérios de ordem subjetiva. O juiz vai observar tanto esses de ordem objetiva, quantidade de pena, quanto critérios de ordem subjetiva. Os critérios de ordem subjetiva estão lá no artigo 59, está até aqui em cima. Artigo 59 do Código Penal. Quer ver? Vamos lá. Aqui, o 59. O juiz, o que ele vai olhar também para estabelecer o regime de cumprimento? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima. Isso aqui são todos requisitos de ordem subjetiva que o juiz vai analisar junto com a quantidade de pena para saber se o condenado vai iniciar o cumprimento no fechado, no semiaberto ou no aberto. Beleza?
Fixação de regime inicial de pena. A respeito da fixação do regime inicial de pena, gente, nós ainda temos algumas súmulas do STF e do STJ que têm que ser mencionadas a respeito de fixação de regime inicial de pena. Olha lá. Vamos falar das súmulas aqui. Os requisitos aqui do 59 são de ordem subjetiva, Mônica. Os requisitos do 33, no parágrafo 2º do 33, eles são de ordem objetiva. Tranquilo, Ivo. Eles são de ordem objetiva, porque eles dizem respeito apenas à quantidade de pena. Os requisitos do 59, eles são de ordem subjetiva. Culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, são requisitos de ordem subjetiva. Beleza? Vamos lá. Nós vamos falar aqui agora só, vamos fechar aqui falando de fixação de regime inicial e a gente fala das restritivas de direito na próxima aula. Vamos falar aqui... Posso fazer uma pergunta? Claro. Vamos supor que eu estou presa há 4 anos. Nisso, não saiu sentença ainda, só estou cumprindo, né? Enrolaram. 4 anos presa sem sentença. E aí, houve a audiência e colocaram uma sentença de 2 anos, por exemplo. Só que eu cumpri já 4. Então, tipo, me deram 2 anos e eu cumpri 4. Tem algum erro? Tipo, ter me dado 2 anos, eu ter cumprido 4, foram 2 anos a mais? Ou não existe a possibilidade disso acontecer? Não existe, é claro que existe. Existe a possibilidade de você ser absolvida. Existe a possibilidade. E aí não acontece nada, tipo, eu cumpri, existe a cumpri, vai embora. possibilidade de você estar presa preventivamente, correto? Suponhamos que você tem uma ficha policial extensíssima. E aí você foi preso em flagrante, você tem uma ficha policial extensa de furto. E aí se você foi pego em flagrante cometendo novamente um furto, e aí você é presa preventivamente. É preso em flagrante, o flagrante é convertido em preventiva. E aí você fica presa preventivamente, vamos falar aí, por 6 meses. Beleza? Presa preventivamente por 6 meses. Passados os 6 meses, o juiz sentencia e na sentença o juiz te absolve, porque ele entende que não teve prova suficiente, ou entende que as provas produzidas são provas ilegais. A prisão que você ficou, o tempo que você ficou preso, não valeu de nada. O que pode acontecer quando você é condenado é que esse período, quando você sofre uma condenação, o período que você ficou preso cautelarmente, essas prisões são chamadas de cautelares. Prisão em flagrante, temporária, preventiva, são prisões cautelares. Elas não são prisão-pena, elas não são privação de liberdade em cumprimento de pena, porque você não foi condenada. Essas prisões cautelares, elas são descontadas, elas são abatidas na pena que você tomou ao final. Se você ficou 6 meses preventivamente preso, ao final dos 6 meses, o juiz te condenou a 3 anos, você vai precisar cumprir 2 anos e meio. Porque 6 meses você já ficou presa. Beleza? Ok, obrigada. Nada. Vamos lá. As súmulas aqui referentes ao regime inicial de cumprimento. Súmulas do STJ e do STF. Súmula do STF. Súmula 718. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Como nós acabamos de ver aqui, gente, nós temos requisitos de ordem objetiva e subjetiva para a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena. Não é? Para a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena. Requisito de ordem objetiva, quantidade de pena aplicada. Requisito de ordem subjetiva são os do artigo 59. Beleza? O que a súmula 718 do STF está nos dizendo? Ela está falando, olha, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato não pode constituir motivação suficiente. O que é gravidade em abstrato? É a gravidade da conduta sem considerar o caso concreto. O juiz não pode, por exemplo, virar e falar: eu acho um absurdo o cometimento de um estupro. Eu acho um absurdo o cometimento do estupro. Suponhamos que a pessoa cometeu um estupro e a ela foi aplicada uma pena de 5 anos. 5 está entre 4 e 8, não está? O regime é semiaberto, pelos critérios objetivos. E aí o juiz vai lá no 59, ele vai lá no artigo, ele vai olhar a quantidade de pena, 5 anos. Aí ele vai olhar no artigo 59. Ele vai lá, peraí, culpabilidade, antecedentes, conduta social. Essas circunstâncias aqui, gente, são chamadas de circunstâncias judiciais. O juiz vai lá e olha, culpabilidade, antecedente, conduta social, tudo é favorável ao condenado. Todos esses requisitos aqui de ordem subjetiva são favoráveis. O juiz não pode, em razão disso, como a pena aplicada é de 5 anos e os requisitos do 59 são todas favoráveis, o juiz não pode aplicar para ele um regime mais severo. O juiz não pode aplicar para ele um fechado. Ele pegou só 5 anos e as condições subjetivas, as circunstâncias judiciais são todas favoráveis. O juiz não pode virar e falar, mas que isso, eu odeio o estupro, eu acho o estupro um desrespeito a uma coisa absurda. A gravidade em abstrato, ou seja, abstratamente, não precisa nem olhar para o caso concreto, não. Não preciso nem olhar para o caso concreto. O simples fato de constranger alguém a manter relação sexual consigo contra a vontade, para mim é um absurdo, e a pessoa não tem que ficar no semiaberto, a pessoa tem que ficar no fechado. Não, ele não pode fazer isso. É isso que está nos dizendo a súmula 718. 719. A imposição de regime de cumprimento de pena mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Então, vamos voltar ao nosso mesmo caso. Um estupro, o juiz aplicou uma pena de 5 anos, portanto, a princípio, o regime semiaberto, não é isso? Considerado simplesmente apenas semiaberto. Só que aí o juiz vai lá no 59, ele vai olhar culpabilidade, antecedente, conduta social. Na hora que ele olha aqui, ó, personalidade do agente, antecedentes, a conduta social, são circunstâncias todas desfavoráveis. É tudo desfavorável. O cara tem muitos antecedentes, ele tem uma péssima conduta social, a personalidade toda voltada para o crime. Neste segundo caso que eu estou mostrando para vocês, neste caso, o juiz pode aplicar uma pena mais alta. Só que ele pode aplicar um regime de cumprimento mais alto, perdão, a pena ainda continua sendo 5 anos. Um regime de cumprimento mais severo. Ele pode aplicar, ao invés do semiaberto, o fechado. Só que, conforme nos diz a súmula 719 aqui, ele vai ter que apresentar motivação idônea. Na própria sentença, ele vai ter que ir lá e falar, olha, os antecedentes dele são péssimos, por isso e aquilo, ou a personalidade dele é toda voltada para o crime, por isso e aquilo, ele vai ter que motivar. A decisão vai ter que ser motivada. Súmula 440 do STJ. Fixada a pena base no mínimo legal,
É vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. A súmula 440, ela, de certa forma, ela repete a 718. Por quê? Que é a 440 do STJ, a 718 do STF. Um delito tem uma pena, vamos lá, o delito tem uma pena de 1 a 5 anos. Um crime qualquer tem uma pena de 1 a 5 anos. Na hora de sentenciar, de aplicar a pena, nós vamos estudar o principal artigo que o juiz tem que considerar na hora da aplicação da pena é esse aqui, ó. É exatamente o 59. O juiz, se ele olhar lá nos requisitos subjetivos e ver que são todos favoráveis ao condenado, o juiz tem que aplicar a pena mínima. Se o crime é de pena de 1 a 5 anos, o juiz vai aplicar a pena de 1 ano. Beleza? O que a súmula 440 está nos falando é o seguinte, olha, se na hora de aplicar a pena o juiz vai estabelecer o mínimo legal, o juiz considerado 59 lá, aplicou a pena mínima, era de 1 a 5, ele aplicou só 1, na hora de estabelecer o regime de cumprimento inicial de pena, ele não pode estabelecer um regime mais gravoso do que o considerado a pena, apenas não. Ou seja, se ele estabeleceu 1 ano, ele não vai poder estabelecer regime de cumprimento semiaberto, não. Porque semiaberto é para pena inferior a 4. Se ele quisesse, para estabelecer um regime mais gravoso, ele não poderia ter dado a pena no mínimo. Ele iria se basear aqui no 59, dar uma pena de, no mínimo, 1 ano e 6 meses, aí sim, ele poderia colocar um regime inicial de cumprimento mais severo. Mas, se considerados todos os elementos do artigo 59, o juiz aplicou uma pena mínima, como é que ele aplica uma pena mínima, ou seja, considera que tudo é favorável à pessoa, e na hora de estabelecer regime de cumprimento de pena, ele estabelece um regime inicial mais gravoso? Está ilógico, compreende? É isso que está nos dizendo a 440 do STJ. E, por fim, súmula vinculante 56. A falta de vagas em estabelecimentos, no estabelecimento penal adequado, não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessas hipóteses, os parâmetros fixados no recurso extraordinário lá do Rio Grande do Sul, 641-320. Mais uma vez, a falta de vaga em estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados na lei. Vamos lá. Se a pessoa foi a ela aplicada uma pena de 5 anos, beleza? Critério objetivo, considerando o critério objetivo, regime semiaberto. Essa pessoa, todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Todas as circunstâncias do 59 lhe são favoráveis. Então, o juiz não vai poder estabelecer um regime mais gravoso. Pegou 5 anos, vai ter que deixá-la no semiaberto. Beleza? O que a súmula 440, a súmula vinculante 56 está falando para a gente? Súmula vinculante do STF, viu, gente? Súmula vinculante 56 do STF. O que ela está falando? Se não tiver vaga no regime em estabelecimento adequado, a pessoa não pode ser encaminhada para um estabelecimento prisional mais gravoso. Nós vimos aqui, de maneira muito rápida, que no regime semiaberto, cadê? Aqui em cima, aqui. Parágrafo 1º do 33. O semiaberto ele tem que ser executado em colônia agrícola ou industrial. Colônia... É isso mesmo? É isso mesmo. Colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Pois bem, o juiz aplicou para a pessoa uma pena de 5 anos.
todas as condições, todos os requisitos de ordem subjetiva eles são favoráveis, então o juiz aplicou regime semiaberto. Só que na comarca não tem colônia agrícola, nem industrial, nem estabelecimento similar. O que o juiz vai fazer? Local de cumprimento da pena não tem. O juiz pode mandá-lo para o regime fechado, pode então mandar ele para um presídio, um estabelecimento de segurança máxima ou média? Não, não pode. O que está nos dizendo a súmula vinculante é: ou acha uma vaga para ele em colônia agrícola industrial, ou então ele vai cumprir a pena dele no regime menos gravoso, ou seja, no regime aberto. Apesar dele ter pegado semiaberto, como não tem vaga para ele cumprir a pena no semiaberto, o juiz não pode transferi-lo para o fechado, não. O juiz vai ter que agraciá-lo, vai ter que presenteá-lo com o regime aberto. Beleza? Bom, gente, para hoje, o que temos é isso. Algum questionamento aí? Não? Belezinha, belezinha. Obrigado, Jorge. Vou interromper a gravação aqui.